O câncer coloretal é um tumor maligno que se instala no reto do intestino grosso. É o terceiro mais frequente entre os homens, acredite, vem logo depois do câncer de próstata e também do câncer de pulmão. Ao vivo está aqui comigo no estúdio o médico Dr. Hernan Sobral, ele que é coloproctologista. Bem-vindo à TV Atalaia, bem-vindo ao Balanço Geral Amanhã. Bom dia. Bom dia, para mim é uma satisfação poder estar aqui, bom dia a todos. Poder falar de um tema tão relevante, né, para a saúde pública, que é sobre o câncer intestinal, o câncer coloretal. Verdade. Então, fatores de risco, sintomas, tratamentos, todas essas informações são muito importantes porque, afinal de contas, informação salva vidas e quanto mais as pessoas têm acesso a essas informações, consequentemente, elas conseguem prevenir essa e outras doenças, né, doutor? A gente agradece demais por isso, essa prestação de serviço. Vamos então às primeiras perguntas, lembrando que você pode participar pelo WhatsApp do BG 996520105. A Luana dos Santos está ligadinha com a gente em Boquim, no sul de Sergipe. Bom dia para todos ligadinhos aí. Doutor, quais são os sintomas do câncer coloretal? Muito bem. O sintoma mais prevalente que nós encontramos com mais frequência é o sangramento. Então, se você perceber sangramento nas fezes, sobretudo aquele sangramento vermelho vivo, não necessariamente você vai pensar em uma simples hemorroida, que é um tema que também as pessoas acabam levando muito no dia a dia, no consultório. Mas o sangramento, sim, é um sinal de alerta e todo e qualquer sangramento retal, sangramento nas fezes, deve ser investigado. Além do sangramento nas fezes, há também relatos de um catarro, um muco que é expelido nas fezes, que também é outro sintoma importante, alteração do ritmo intestinal. Então, a pessoa que tinha um ritmo intestinal normal, que ia no banheiro regularmente e de uma hora para outra começou a ter ou prisão de ventre, que é a constipação, ou então diarreia. Essa mudança do ritmo normal da pessoa também é um sinal que é alerta e que deve procurar uma ajuda, um auxílio médico, coloproctologista ou gastroenterologista. Além disso, perda de peso não explicada, então aquela pessoa que está emagrecendo, ou seja, não tem uma causa bem definida, massa abdominal palpável, ou seja, uma série de sintomas gastrointestinais que nos alertam a procurar auxílio do médico especialista e fazer os exames pertinentes. Verdade, doutor Hernan, por isso que é tão importante a gente relatar os sintomas, porque muitas vezes esses sintomas podem passar despercebidos e aí quanto mais tempo passa, mais o agravamento da doença. Vamos à próxima pergunta aqui. Eliana Brito está ligadinha com a gente no município de Barra dos Coqueiros. Em qual momento, doutor, o câncer coloretal pode se transformar em metástase? Não existe um momento específico. A gente sabe que o desenvolvimento do câncer é tempo dependente. Então, quanto mais precoce, quanto mais cedo a gente começar a tomar as providências, tanto de diagnóstico como de tratamento, a chance de cura aumenta significativamente, ou seja, o câncer coloretal, quando diagnosticado na fase inicial, ele tem uma chance de cura algo em torno de 95%. Então é importantíssimo essa descoberta precoce. Quanto mais tempo ele vai se estabelecendo no organismo, ele vai aumentando e aí a chance de metástase também é maior. Por isso que é importante estar de olho nos sintomas. Um daqueles sintomas que ele citou, acende o sinal de alerta e procura um especialista, como foi dito, as chances de cura é bem maior e de regular, de conseguir fazer com que a doença não evolua. Ana Carolina Almeida está ligadinha com a gente em Ribeirópolis. Bom dia, todo mundo aí em Ribeirópolis. É verdade, doutor Hernan, que uma alimentação pobre em fibras é fator de risco para o câncer coloretal? Sim. Nós sabemos que existem fatores secundários ao estabelecimento do câncer, além da questão hereditária, genética da pessoa. Existem também os fatores que nós chamamos de fatores extrínsecos, ou seja, uma alimentação pobre em fibras, uma alimentação rica em gordura, sobretudo gordura de origem animal, alimentos multiprocessados, ingestão de bebida alcoólica, o tabagismo. Então, todos esses fatores, a obesidade também, todos esses fatores se somam para aquelas pessoas que têm a predisposição genética de contraírem, de desenvolverem, melhor dizendo, o câncer coloretal, esses fatores se somarão sem sombra de dúvidas. 7h24, vamos a mais perguntas aqui. Maria Aparecida ligadinha com a gente no Cidade Nova, em Estância. Como é diagnosticado câncer no colo retal?
Muito bem. O exame que nós chamamos padrão ouro para o diagnóstico do câncer coloretal, não só diagnóstico, mas também ele serve às vezes para tratar, é a videocolonoscopia, que é um exame cuja é introduzido uma câmera pelo reto, a pessoa está sedada, não vai sentir absolutamente nada e através dessa câmera introduzida pelo reto, nós vamos navegando pelo intestino grosso e descobriremos com certeza não só o câncer, mas as lesões precoces que antecedem o câncer. Essas lesões que são o nosso objetivo principal, porque tirando elas precocemente, nós prevenimos o problema no futuro. Era justamente essa a pergunta do telespectador Ivanildo Souza, que estava ligadinho com a gente, está ligadinho em Japaratuba. Um alô aí para todo mundo em Japaratuba. E ele ia perguntar justamente isso, quais os exames mais indicados para diagnosticar esse tipo de doença? Então vamos repetir só para ficar bem claro. Veja, o exame que é padrão ouro, o melhor exame, é a videocolonoscopia, que é um exame endoscópico feito pelo ânus, pelo reto, né, feito um preparo prévio, é um exame completamente indolor, um exame rápido de ser feito, um exame acessível, inclusive na rede pública. Esse exame ele vai dar o diagnóstico do problema e, como eu falei previamente, quiçá pode também retirar pequenas lesões, tumores precoces, ou seja, além de diagnóstico, ele pode ser também terapêutico, ou seja, pode resolver o problema. Olha, tem também o telespectador Eduardo dos Santos. Confirma para mim seu nome completo. Ele está ligadinho aqui na Aruana, aqui na capital. Muito obrigada pela audiência. E ele fala assim, bom dia, doutor Hernan, bom dia, Tamires. Diverticulose é prenúncio do câncer coloretal? E ele também questiona o que é o pólipo retal. Muito bem, bom dia, Eduardo. A diverticulose não tem uma relação íntima com o câncer coloretal. Diverticulose é uma outra patologia, um outro problema que acomete o intestino grosso, sobretudo nas pessoas mais velhas. E é um problema que não tem uma relação direta com o câncer. E sobre os pólipos são pequenas saliências que são encontradas no revestimento interno do intestino grosso, que nós chamamos de mucosa. Essas pequenas saliências, elas são precursoras, ou seja, elas antecedem o câncer na maioria das vezes. Então, por isso, eu reitero a importância da realização da colonoscopia para detectar essas pequenas saliências, que são os pólipos, para retirarmos antes de virarem câncer. Isso é muito importante, então, esse ponto-chave aí, quando esses pólipos são diagnosticados, quando eles são vistos, né? Essas saliências. Olha, tem muita gente perguntando aqui, vou pedir só o nome completo desse telespectador que está interagindo comigo em tempo real. Qual a diferença entre esse problema que estamos tratando em relação à hemorroida? São doenças completamente diferentes, não tem nenhuma relação e muitas pessoas se atrapalham. A doença hemorroidária é uma patologia benigna do ânus que causa sangramento. O câncer coloretal é uma outra doença que também causa sangramento, mas elas não têm relação entre si. Por isso que é importante, na vigência do sangramento, reitero, procurar um diagnóstico preciso. Tem mais participação, então, aqui no telão do BG. O Luan Cardoso ligadinho em Capela. Em todos os casos, é necessário quimioterapia e fisioterapia, doutor? Eu acredito que ele queira falar do tratamento do câncer coloretal. Tá? O tratamento do câncer coloretal ele vai desde o tratamento endoscópico para os tumores precoces, tanto pelo tratamento cirúrgico, quando você tem um tumor mais avançado, que você tem que ressecar, retirar uma parte do intestino grosso, e a depender do nível de invasão do tumor, nós teremos a necessidade ou não de fazer quimioterapia ou radioterapia, que eu acho que ele quis dizer isso. Nem todos os pacientes têm essa indicação. Alguns poucos pacientes que têm um tumor um pouco mais avançado, quando a cirurgia não é 100% eficaz, é feita a quimioterapia e a radioterapia associada. Doutora, a gente quer agradecer demais essas informações. Informação, como eu sempre digo, salva vidas. E o doutor Hernan Sobral, que faz parte do time do The Cause Day Hospital, prestando essas informações aqui para o nosso público. Muito obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, reiterando que nós estamos no Março Azul, que é o mês de conscientização na prevenção do câncer coloretal. Importante demais. Bom Obrigado. dia, boa quarta-feira. A gente que Igualmente. agradece. Obrigado.